Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para essas pessoas que querem evoluir e otimizar o seu tempo. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que a diferença entre quem alcança o sucesso e seus objetivos está na sua determinação, aquilo que ela se propõe a fazer de uma forma genuína, dentro do desejo que ela acredita de verdade que ela consegue alcançar. Ser determinado é continuar mesmo quando as dificuldades aparecem e enxergar além dos obstáculos, porque o difícil da vida é a gente só ver o problema e não ver a solução. E cada passo dado vai levar a gente para esse novo momento e para essa nova possibilidade. Portanto, não desista de você. E estamos com uma convidada hoje aqui incrível, uma pessoa que vai contar uma história de vida que você vai chocar, como todos os podcasts. Mas antes, gente, eu não sei, eu sinto uma respiração do meu lado. Eu acho que o meu assunto aleatório está aqui, é o Pedro Stiliani. Como você tá? Tá bom? Beleza? Vambora para mais um dia? Graças a Deus, bem, vambora. E você vê que a gente tá numa vibe só de celebridade, né? Um mais importante que o outro, uma mais importante que a outra, o negócio tá ficando bruto, né? E eu sempre falo assim, né, que a gente só atrai aquilo que é da nossa energia. Amém. Né? Então a gente só tá atraindo gente boa. Cara, aí uma galera forte, né? Mas essa pessoa de hoje, cara, eu tive o privilégio de verdade de conhecer ela, a família, em 2001. Você sabe que assim, eu fiz aula de canto. Sim. Eu só não aprendi a cantar, mas ela é uma cantora extraordinária. E assim, eu fiquei pensando, a professora deve ser ruim, né? Porque eu não aprendi a cantar, mas é a mesma professora. Aí você fala assim, eu acho melhor não tocar mais nisso. Aí eu peguei, desisti e deixei só pra ela. Então estamos recebendo aqui hoje no podcast essa garota sensacional, que é a nossa querida Giovana. Muito bom ter você aqui, Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, uma honra, um privilégio. Espero que seja um podcast muito gostoso da galera curtir, acompanhar. Tô super animada. Muito obrigada pelo convite. Desde já agradeço, viu? Obrigado. E eu tô esperando a celebridade. Cadê? Você quer pegar um autógrafo? Eu queria tirar uma foto. Ó, vou te falar. Ela tá bem aqui. Tá sentada na sua cadeira. Que coisa. Nossa, é uma presença. É uma presença. Que medo. E ó, eu vou te falar. Não me falaram que o podcast era sobre sobrenaturalidade. Quando de repente tá aqui um espírito. Eu sempre que eu vejo a Giovana, ela tá assim, impecável. Não, tá bonitona. Falei pra ela, se eu não fosse casado, ia ter um jeito, ó. Você sabe que essa é a marca Benetton aqui, né? É nada, ele é bonzinho. Ele é bonzinho, Ele me encontra na academia, ele é meu vizinho, sabia, Pedro? É nada. Meu vizinho, Eu tenho esse privilégio meu hoje. vizinho. Ele me encontra na academia, ele fala, vamos, Giovana, corre, Giovana. Eu tô lá morrendo com a língua de fora. Vai, Giovana. Eu pego no pé dela. O cara pega pesado lá, levanta 40 quilos lá e eu lá, né? É que o bicho é grande, né? Eu tô lá pedalando lá, parece que eu tô fazendo fisioterapia na academia, né? Ela corre mais do que eu, pra você ter ideia. Ela corre mesmo, eu não, eu só fico andando, eu já tô na idade de andar, né? É velhinho, né, filho? Giovana, a gente está aqui nesse podcast que foi criado para essas pessoas que às vezes desistem da própria vida porque elas não entendem da própria história. E eu falo que a nossa história é muito importante dentro da jornada da vida. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é a Giovana? Bom, Giovana Mayra nasceu uma criança como qualquer outra. Meus pais eram casados já há 5 anos. E a minha história começa com a minha mãe, na verdade, né? Porque minha mãe não podia engravidar. Então, a minha mãe, ela tinha alguns problemas que impediam ela de engravidar. Então, se passaram 5 anos de casada e ela não engravidava. Até que um dia ela começou a se sentir mal, foi ao médico e o médico começou a chorar na cabeça da minha mãe. Ela falou, nossa, estou morrendo porque meu médico está chorando, né? E o médico disse que ela estava grávida. E chorando, realmente emocionado, porque não era para acontecer. Caraca. E a gravidez da minha mãe transcorreu de maneira muito tranquila. Minha mãe fazendo ginástica, se preparando, fazendo as coisinhas do bebê, e super, né, pensando, sonhando e tudo mais. Até que eu nasci também muito bem, saudável, cabeluda, olhando tudo. Brincando. Minha mãe fala que no meu quarto não podia me deixar, porque eu não dormia, eu ficava olhando a decoração, parecia que eu tinha sede de enxergar o mundo enquanto eu podia, sabe? E foi assim até 1 ano de idade. No meu aniversário de 1 ano de idade, em todas as fotos da festinha, apareceu um brilho no meu olho, que era um brilho de um olho de gato, assim. Um brilho prata, né? Sim. Quem já deu farol alto no olho de um gato deve saber o brilho. E é claro que isso não é nem um pouco natural, né? E aí a minha mãe e meu pai
desesperados, começaram a buscar o que era aquilo, até que foi constatado que eu tinha retinoblastoma, que o grau desse retinoblastoma, que é um câncer, já estava no último, já estava no grau 5, e que eu ia morrer em 15 dias. Uau! Foi assim, a notícia veio exatamente dessa forma. Deram uma injeção na minha mãe, falaram, olha, a senhora vai poder ter outros filhos, essa foi um anjinho que passou na sua vida e não tem chance para ela. Foi descoberto muito tarde a doença. E aí o meu pai autorizou que fosse feita uma cirurgia. Essa cirurgia removeria o câncer, né? Faríamos essa cirurgia, eu ficaria cega no processo, porque obviamente é um câncer de retina, então seria retirado ali toda aquela parte e eu perderia a visão. E ainda assim, a minha sobrevida seria apenas de 6 meses, porque provavelmente, segundo os médicos, já estaria espalhado, enraizado no cérebro, porque ali você está falando de um lugar onde você tem o nervo óptico possivelmente... Eles não sabiam dimensionar o tamanho do tumor, então provavelmente já estaria invadindo o nervo óptico e talvez já até chegado no cérebro. Então, na melhor das hipóteses, eu viveria mais 6 meses. E assim foi feito. Eu perdi a visão com as cirurgias, mas aconteceu, e aqui eu preciso dar esse testemunho de Deus mesmo. Eu não consigo falar da minha história sem falar sobre Deus, sem falar sobre Nossa Senhora, sem falar sobre Jesus. A minha vida é um milagre. Eu não estaria aqui se não fosse pela intercessão de Nossa Senhora e se não fosse por um milagre de Jesus. A minha mãe, no dia da minha primeira cirurgia, foi feita no Hospital do Câncer, e a minha mãe foi desesperada para a capela do hospital. E ali naquele momento, a minha mãe se prostrou no chão da capela. Minha mãe deitou mesmo no chão da capela. E ali ela conversou muito francamente com Jesus, né? É uma mãe falando com Deus, né? E ali ela me entregou. Ela falou, olha, eu não podia ter filho. O Senhor me deu. É um presente do Senhor e agora o Senhor vai levar. E se o Senhor vai levar, então pega e leva, porque eu não consigo cuidar, eu não sei o que fazer com ela, não tenho o que fazer. Então leva para que ela não sofra mais do que ela já está sofrendo. E minha mãe realmente, você imagina, você pai, você mãe que está nos ouvindo, o tamanho da dor que é você abrir mão do seu presente, do seu tesouro, que é o seu filho, a sua filha, e falar, leva porque eu prefiro morta do que sofrendo. E aí, quando ela olha para cima, quem é católico e já foi numa igreja católica, sabe que dentro das igrejas católicas existe um lugar onde se chama sacrário, que é onde fica as hóstias, né? O corpo de Cristo fica ali e fica uma luzinha acesa o tempo todo ali. E ela olhou para aquela direção. E quando ela olhou para aquela direção, ela teve uma visão que também foi um carinho de Deus. Eu acho que na nossa vida a gente vai recebendo carinhos de Deus ao longo da nossa vida. E naquele momento ela olhou e ela viu Nossa Senhora de Fátima, que não tem, né, a imagem de Nossa Senhora de Fátima não tem um bebê nos braços, ela não carrega Jesus, né, o menino Jesus. E essa imagem de Nossa Senhora de Fátima tinha um bebê nos braços e quando ela olhou para o rostinho desse bebê era eu. Uau. E aí, ali naquele momento, ela se sentiu consolada. Ela disse que ela, apesar de toda a dor, de toda a angústia, ela sentiu que Nossa Senhora estava me carregando, que estava comigo. E vocês podem notar que eu não morri, né? 6 meses se passaram 1, 2, 3, 4, 5 anos e eu sempre em tratamento. Meu tratamento foi muito longo, eu fiz muitas quimioterapias. Inclusive, olha que interessante, né? Como eu ia falecer, eles tinham essa certeza absoluta. Não tinha assim, existe 5% de chance. Não existia. Não existia. Nossa. Eu ia morrer. Então, a médica, uma das médicas da junta médica, fui tratada por uma junta médica. Uma das médicas optou por não fazer radioterapia em mim, porque eu tinha que fazer radioterapia e quimioterapia. E essa médica escolheu não fazer a radioterapia em mim, porque como eu era muito bebê, eu tinha 1 ano e 2 meses quando tudo isso aconteceu. Ela falou, isso vai afundar o rostinho dela. Eu ia ficar deformada, com o rosto deformado. Ela falou, não vamos fazer isso porque não vai adiantar, deixa ela ficar bonitinha no caixão.
E não fizeram. Então eu falo que até nisso Deus teve essa cega e deformada, ia ser um pouco demais, né? Então, gente, eu conto a minha história, mas sempre com muito bom humor, porque apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, eu falo, ser deficiente no mundo não é uma coisa que você ache, uau, que legal, recomendo, fiquem também. Não é assim. Mas eu acho que se você pesar a mão, se você não souber olhar para a sua história e poder dar risada e poder encontrar pontos que você tenha bom humor, eu acho que aí o mundo fica muito chato. A vida fica muito chata, muito pesada. Então, quando eu conto essa história, ela é linda, é uma história da qual eu tenho muito orgulho e pela qual eu sou grata, porque eu sei que a minha vida é um milagre e eu sei que estar falando sobre isso aqui é o meu dever, é a minha missão e talvez seja para isso que Deus me deixou viva, sabe? Mas tem que falar com alegria, tem que falar com bom humor. Uau, caramba! Senhora. Primeiro agradecer sua mãe, né, por ter sido essa guerreira também. Ela tá ali, ó. Aqui, ela tá escondidinha, aquela velha história, não gosta de aparecer, né? Não. Mas tá aqui nos bastidores, sempre acompanhando a Giovana, sempre vejo elas juntas. E uma coisa muito interessante, né? Quando eu sofri o meu acidente, acho que logo depois eu encontrei com a Giovana em 2012. Lá no salão de beleza dentro do shopping Osasco ali, que era o Super Shopping. Super Shopping, Isso, 2012, 2013, eu acho que eu devo ter te encontrado lá. E eu vinha numa depressão muito forte, por ter perdido uma das minhas visões e tal. E... É um dos olhos que você não enxerga? Nada? Não, perdi, eu uso lente hoje. Tá. Eu uso uma prótese, aquela semi-escleral, né? Tá. E quando eu encontrei a Giovana, ela estava na cadeira e assim, ela sempre foi muito, muito simpática e tal. Se eu me emocionar, desculpa. Lindo. E eu conversei com ela assim, sabe? Ela tava ali, tipo, de boa, rindo. E eu só tinha perdido um olho. E tava numa depressão monstruosa, assim. E é por isso que eu falo que as pessoas, a gente precisa se deparar, né? Aí, divertida sempre. Ela falou, você não sabe quem eu sou. É incrível, fazia tempo que eu não a via. A gente fez junto em 2001. Eu nunca te vi. Aí ela... É verdade. Aí ela falou assim, acho que eu sei, é o Lujan. Eu falei, caracas, bicho. Aí ela ficou conversando comigo, aí eu peguei e te contei, né? Falei, poxa, eu perdi uma visão também, tal. E hoje eu vejo assim, né, Giovana? Deus, ele é muito grandioso. Eu falo que eu perdi uma visão para enxergar melhor. Porque com as duas visões eu não estava enxergando direito. E aí eu sempre falo assim, Deus, ele realmente vai dar pra gente aquilo que a gente pode carregar. E existem coisas que nos tornam pessoas melhores. Que de repente a gente não sendo assim, poderia ser qualquer pessoa, nem estaria mais no mundo. Né? Eu falo que eu poderia nem estar mais vivo. Então, assim, eu sempre vi você nesse bom humor. Você é uma pessoa que... Você é linda pra caramba, né? Eu falo assim, eu sempre falo pra todo mundo assim, ela é linda, ela é bonita de corpo, é bonita, ela é bonitona. Não é bondade não, você não me conhece. Bondade não, porque eu não sou bonzinha. Eu não sou bonzinha, boa. Eu sou ruim que nem a praga, não vem não. Não vem não, se soubesse, eu e Pedro não vai sair a metade do que eu tô vendo aqui. Mas assim, cara, como que é isso pra você, assim, você tem alguma coisa que você, com você mesmo, assim, ficou muito bem definido isso? Eu acho que foi a maneira que meus pais me criaram, sabia? Eu fui criada, primeiro, como uma pessoa comum. A minha mãe nunca me colocou numa redoma pra dizer que, ai, tadinha, ela não pode fazer isso. Imagina, minha mãe, o Raider cantava lá em casa. Giovana, vai recolher os seus brinquedos. Ai, mamãe, não sei o que. 1, 2, 3. Eu era garota propaganda da Raider. Eu tinha Raider tatuado no corpo inteiro. Porque eu era danada, não era boazinha. Você acha que, só porque é ceguinha, era boa. Não, imagina, eu subia na pia, ia tomar banho dentro do filtro. Sabe aqueles filtros de barro, assim? Não, criança, cara, eu trepava em laje, eu ia soltar pipa com os moleque. Os moleque também sem noção total, tudo criança. Catava a ceguinha, me puxava pelos braços. Vai, Giovana, subia no muro, pulava pra laje. Chegava em casa toda arranhada, ralada. Se eu soubesse, tinha dado uns raios principalmente de presente também. Até hoje, acho que precisa, né? Eu achando que eu fui terrível. Não, andava de bicicleta na rua. Eu fiz tudo que Então, assim, eu nunca fui... na minha cabeça, não foi colocado que eu era diferente. Eu era igual. Então, quando eu acho que eu comecei a tomar um pouco de conhecimento, assim, essa consciência, né, de que eu era diferente quando eu entrei na escola
e que eu era um pouquinho mais velha, assim. Então, lá pra, sei lá, 8 anos, 7 anos, que é quando você entra ali no primário. E as crianças, algumas, né, começam a te zoar, começam a falar umas coisas. E aí eu chegava em casa e falava, ai, mamãe, falaram, e aí, ceguinha, botaram o pé na minha frente pra eu cair hoje. Ai, mãe, tacaram na queimada, jogaram uma bola na minha cara. E aí a minha mãe, ela sempre teve um discurso assim, falou assim, Giovana, você vai ouvir muita coisa do mundo. O mundo vai falar que você não pode isso, não pode aquilo, que você é diferente, que você não tem capacidade, que você não sei o quê. Eu vou te falar só uma coisa. Você pode tudo, você é igual a eles, porque você, sem enxergar, você consegue ser melhor do que eles em tudo que você se propuser a fazer. Então, se você for fazer alguma coisa, faça e faça para ser melhor. Uau. Faça e faça para fazer direito. Então, eu falo que eu não tive uma mãe, né? Eu tive uma coach. É verdade. Falo, minha mãe não era minha mãe. Os pais eram coaches. Eu não chegava em casa e falava assim, ai, mãe, eu caí, machuquei. Ela falava, bem feito, faz de novo, você cai de novo, ainda vai apanhar da mãe. Porque assim, a minha mãe, ela tava pra me preparar pro mundo. Porque o mundo aí fora, ele não é bonzinho, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Verdade. E hoje eu vejo uma galera que espera isso do mundo, que espera que o mundo seja feito de Nutella. Né? E não é. O mundo, ele não vai te tratar bem. É verdade. Você é que tem que se impor dentro desse universo e você que tem que buscar o seu caminho, o seu espaço. Claro, sempre com muito respeito pelo outro, né? Entendendo o seu lugar, não pisando em ninguém. Né? Do mesmo jeito que minha mãe me ensinou a saber me valorizar, a ter autoestima, ela também me ensinou que o outro também que tem o espaço do outro, que eu preciso respeitar o outro, que cada um tem os seus defeitos, as suas qualidades. E eu acho que isso me fez ser quem eu sou. Assim, então, hoje, eu passo por preconceito, sempre passei, não é a primeira nem a última vez. As coisas acontecem, mas eu acho que hoje eu tenho uma armadura, algo em mim que me faz... não me atinge, não me dói. Eu não vou ser hipócrita de dizer que às vezes você não chega em casa e você fala assim, cara, que dia difícil, queria sentar aqui, chorar e não sair do quarto nunca mais. Sim. Mas é um dia. Então eu me dou essa liberdade também de viver, às vezes, um sentimento ruim, que algo me causa, e de no outro dia acordar e falar, ok, vamos começar de novo, e é assim. Né? Então eu acho que isso tudo que você falou... é mérito de quem me criou, é mérito da minha criação. Então, eu devo tudo à minha mãe, que está aqui, ao meu paizinho, que já está no céu, e à minha avó. E aí eu choro também, mas eu não vou chorar. Né? Então, são essas pessoas que me ensinaram a ser quem eu sou, assim, que me moldaram, né? Eu falo que é isso, a gente vai moldando, né, as pessoas. Não, eu vou te falar assim, eu tive o privilégio de conhecer seu pai também. Na verdade, trabalhei numa empresa que eu precisei do serviço da prefeitura. Então, eu conheci seu pai, acho que antes de conhecer você. Conheci seu pai em 98. E assim, cara, isso que você falou é muito importante, né? A base familiar. Você teve uma base muito boa. Sua mãe foi uma pessoa de uma consciência incrível, de ter entendido, né, que ela tinha, sim, ganhado o presente de Deus lá, que é você, que é maravilhosa. Acho que hoje sua mãe deve se orgulhar muito, né, de olhar para você e ver o que você se tornou. Você é uma mulher, ela que parece que tem 25 anos, né? Eu tava aqui calculando, não, né? Eu tenho 26. Ela tem 26, eu errei por um. Então, assim, mas assim, ela já tem uma experiência de vida que ela poderia ter se tornado a pessoa revoltada, tudo que você imagina. E ela sempre foi assim, eu conheci em 2001, eu olho para ela, para mim é a mesma pessoa. Uau. Então, essa base familiar sua, acho que é de suma importância para tudo que você viveu, para você chegar até onde você chegou. E você chegou muito bem. Porque dentro do que a gente vive no mundo, aí você falou, existe muita gente ruim. E a gente, infelizmente, né, tromba com essas pessoas ruins. E eu falo assim, essas pessoas ruins, elas servem para ensinar a gente a não ser igual a elas, né? E a gente vai entendendo que o mundo é só uma passagem. Eu acho que todos nós estamos aqui por uma passagem, por um aprendizado. E a gente, em algum momento da vida, vai estar só o nosso espírito, sem a casca, em algum lugar, vivendo o que tem que viver. E você sabe que eu falo, desculpa te cortar, eu falo assim, que às vezes essa maldade que a gente encontra, não é uma maldade, eu falo assim, a maioria dos bullying, dos preconceitos, das discriminações pelas quais eu passei, foram situações causadas pela ignorância do outro. Não é uma maldade nua e crua de, eu quero fazer mal a ela. Não, é uma ignorância
da pessoa não saber lidar ou não entender a sua deficiência ou ter uma dificuldade em se colocar no lugar. E às vezes cabe a nós, e é isso que eu falo, você ter uma deficiência e se revoltar contra o mundo não te ajuda, porque cabe a você mostrar para o mundo qual é a melhor forma do mundo te entender e te ver. Então, às vezes, você fica bravo, você fica o tempo todo dando patada no outro porque o outro te tratou mal, você devolver também com ignorância, não ajuda. Então, eu falo, quantas vezes eu cheguei numa escola, cheguei numa sala de aula e o professor virou para mim, eu com 7, 8 anos também, pequena, o professor virou para mim e falou assim, eu não sei te dar aula, eu não sei o que fazer com você. E aí cabia a mim, uma criança, chegar pro professor e falar assim, ai tia, sabe o que você faz? Quando você for escrever na lousa, fala pra mim o que você tá escrevendo. E aí cabia a mim fazer isso. Porque a pessoa, ela tinha essa ignorância, e eu não tô falando de ignorância de agressividade, de violência, tô falando de desconhecimento. A pessoa não sabia lidar com uma pessoa cega, e tudo bem. Só que aí você chegar ai, meu Deus, eu vou brigar, eu vou quebrar a sala inteira, eu vou... Não ajuda. Eu acho que tudo que você faz com amor é muito melhor. Assim, eu acho que o ensinamento através do amor, ele surte muito mais efeito, ele frutifica muito mais do que a violência em si, né? É claro que de vez em quando você também está com raiva, você também é ser humano, você também reage de uma maneira que talvez não fosse a melhor. Mas na maioria das vezes eu tento, pelo menos, ser a pessoa que vai levar numa boa aquilo que está acontecendo e que vai tentar mostrar para a pessoa que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Hoje eu namoro uma pessoa também cega, né? Ele é cego. E a gente tem tido experiências de sair só os dois, em casal, para ir jantar, para ir tomar café, para ir no shopping, para ir fazer as coisas. E na maioria das vezes a gente encontra pessoas que a gente tem que ensinar o que fazer, como fazer, o que... Entendeu? E nem por isso o passeio fica micado, fica chato, muito pelo contrário. Você sai do lugar sabendo que você, de repente, para o próximo casal de pessoas cegas que forem ao estabelecimento, eles vão ser tratados de uma maneira melhor ou diferente, ou, entende? Porque a gente teve esse carinho. Então, você não é obrigado a saber lidar com tudo. Por exemplo, se eu chegar aqui uma pessoa surda, eu não falo a língua de sinais. Eu não sei, não saberia, eu precisaria de ajuda para me... Então, você não é obrigado a saber tudo. Você é obrigado a não discriminar a pessoa, enfim, até porque é crime, né? Mas, assim, você tendo amor no seu coração, você tendo empatia, né? Que eu acho que é a palavra exata, né? Você consegue se virar e lidar bem com qualquer tipo de situação, sabe? Cara, show de bola, né? Você vê que um exemplo de vida aí, né? Você olha, né, cara? Eu tive a oportunidade, na época de colégio, de estudar com pessoas com diversas deficiências, porque o colégio estadual, né, tem essa questão de inserção. E eu lembro até hoje, eu estava na 5ª série, não esqueci o nome do rapaz, que o cara, ele era gente boa demais, chamava Nivaldo, olha que louco, né? Lembro o nome do cara até hoje. E aí, uma vez conversando com ele, a gente sempre juntava toda a galera ali, o Nivaldo sempre estava no meio da gente. E aí, um dia, uma menina perguntou pra ele, né? Falou assim, ô Nivaldo, como é que é pra você ser cego? Você vê, 5ª série, né? Ele falou assim, primeiro que eu não quebro. Aí eu falei, como assim não quebra? Não, porque às vezes a pessoa vem falar comigo, ela tem medo de pegar em mim, né? Aí eu peguei, aí a gente olhando assim, mas por quê? Ele falou assim, cara, eu sou um menino normal, né? Que... Estamos aqui conversando, eu não preciso enxergar vocês para poder conversar com vocês. E era legal que na máquina, a escola ela disponibilizava, diferente de você, Joana, a escola disponibilizava uma máquina para as crianças escreverem, né? A Perkins. Achava muito legal aquele negócio. E ele, depois assim, conversava de meninos, né? Ele falava assim pra gente, falou assim, gente, eu sou cego, mas não sou bobo. Porque vira e mexe alguma menininha ajudar ele a fazer alguma coisa, ele tá com aquelas mãos bobas, tal, não sei o quê. Aí a gente olhava assim e falava, Nivaldo, sem vergonha, cara. Aí a gente saía e falei, ei, Nivaldo, ele falava sempre assim, eu sou cego, mas não sou bobo, né? Ele falou, a menina tá ali, não sei o quê. E assim, ele namorou na época com uma menina, aquele negócio de ficar de molecagem e tal, com uma menina que não era cega, né? Porque ele era um rapaz bonito. E aí você começa a desmistificar, e quantas vezes a gente tava no meio da bagunça, a gente esquecia que ele não enxergava. Sim. E aí a gente ia fazer alguma coisa, era isso, né? E aí você olhava, o Lúcio conhece minha esposa, ela falou que ela estudou também no colégio que tinham deficientes auditivos, né?
E aí eles se comunicavam através de língua de sinais. Só que aí eles passavam cola também em língua de sinais. Claro, lógico. E aí a galera, puta, professor. E a professora falou, eu não sei. Eu não sei o que eles estão falando. Mas que eles estão fazendo alguma coisa, estão. Giovana, a gente conhece aí, super famosona aí, cantora lírica, num país como o Brasil, tem um programa na Rede Vida. E como que é pra você? O que te levou a ser cantora lírica? Isso eu acho muito legal, que é a continuidade da minha história, né? Então, fiquei cega, criança, bebê. E aí a preocupação dos meus pais, depois que passou a preocupação do morre, não morre, não morreu, tá bom, legal, e agora? Né? Agora eu tenho uma filha cega, o que vai ser do futuro dela, né? Porque na época em que eu nasci, eu tenho 38 anos, tá, gente? Vamos falar aqui a verdade. de sacanagem. Eu falo, velho. Vamos Ela falar tem o logo a segredo verdade da aqui. fórmula. Tá da- de sacanagem, Ela não cara. muda. É. Inclusive, eu acho que o Pedro é bem mais jovem que eu. Porque Eu se- sou mais velho que você. Você é mais velho? 2 aninhos. Nossa, não já tem voz de adolescente. Vocês assim, ó, vocês se for colocasse assim juntos, vocês seriam irmãos, porque vocês têm os olhos claros. Olho claro, Ai, Bem loirinho, tá branquinho, bem. né? Não é? Seriam Achei, irmãos, né? achei meu irmão É. perdido. E aí, na minha época, quando tudo aconteceu, não existia essa coisa de se falar de inclusão. Cego era segregado. Então, você tinha, no máximo, ali 1 ou 2 escolas que eram para pessoas cegas. Você internava, era um internato, né? Você matriculava ali aquela pessoa cega, largava lá na escola, a escola que se virasse, ela não tinha contato com a sociedade. E a minha mãe não queria isso para mim. Então, ela sempre muito preocupada com onde ela vai estudar, o que ela vai ser da vida. Meu Deus, minha filha vai pedir esmola na rua, é a única coisa que tem para fazer. E foi esse desespero durante um tempo, até que a gente achou a Laramara, que é uma instituição onde eu frequentei para aprender braille, aprender a fazer conta no soroban, que é uma espécie, para quem não conhece, é uma espécie de ábaco. Uhum. Que a gente usa, que o cego usava, hoje em dia não usa mais, tanto porque já tem a tecnologia, calculador e tal. Mas na época você tinha que fazer conta ali, naquele soroban, que são umas bolinhas e tal. Uhum. Então eu fui aprender a andar de bengala, aprender tem um curso para pessoas cegas nessas instituições que se chamam Atividades da Vida Diária. Então você aprende coisas básicas, né? Que é limpar uma casa, dobrar uma roupa, fazer uma comida, enfim, se virar. E aí, concomitantemente com a Laramara, eu comecei a estudar numa escola onde tinha uma sala especial, né? Uma sala de recursos, que era uma sala onde ficavam as pessoas com deficiência, embora a escola tivesse crianças sem deficiência também. Eu estudei lá 1 ano, depois eu comecei a ir para outras escolas e tal. Então, a minha vida acadêmica começou a fluir, embora entre trancos e barrancos, com essa coisa de ter que falar com os professores e tal, mas sempre tive muita ajuda de amiguinhos, as próprias crianças se revezavam para me ajudar. Foi uma coisa, era muito bonito, assim, até que as pessoas começaram, as diretoras das escolas começaram a me colocar nas piores salas. Então, a Giovana ia para a pior sala que tinha, 4ª série, põe ela na pior turma que tem, porque no final do ano se tornava a melhor turma. Porque as pessoas, as crianças iam tendo consciência de que, fica quieto que a menina precisa ouvir. Para de falar aí, tá atrapalhando a menina. Quem vai ajudar a menina hoje? Não, eu fico. Não, hoje sou eu. Não, você ficou ontem. Então, começava a ter briga para quem ia me ajudar. Então, você ia despertando essa consciência de cidadania nas crianças que as diretoras perceberam e começaram. Todo ano eu estudava numa classe diferente. Caramba. E junto com isso, a minha mãe, ainda na época de hospital, muito triste, muito cabisbaixa pelos cantos, a gente tinha um médico, que até hoje é meu amigo, que cuidou de mim na época e aconselhou a minha mãe que me colocasse na música, que me desse um piano, que isso me ajudaria. Porque ela, naquela ânsia, né, de o que vai ser da minha filha, ele falou, olha, dá um piano para sua filha, põe ela na música, vai fazer bem, vai ampliar os horizontes dela. E aí, antigamente eu falava, sempre que eu contava essa história, eu falava, o piano ela nunca me deu, mas agora ela me deu ano passado um piano, E aí, eu comecei a estudar música, comecei realmente a estudar piano. E para você ter ideia, até para estudar música eu tive preconceito, eu tive que enfrentar, nenhuma escola me queria. Como é que eu vou ensinar ela não ler partitura? Como é que eu vou ensinar? Não, mas E eu, na minha cabeça de criança, eu pensava assim, poxa, mas é música, não tem só que ouvir? Por que eu preciso enxergar a música? Eu só preciso ouvir.
né? Mas mesmo assim eu enfrentei muita dificuldade para achar uma escola, até que minha mãe é teimosa, né? Ela foi indo, não, até que ela achou um lugar que começou. Então eu comecei a estudar piano, passei pro teclado, só que eu sempre cantei. Desde pequenininha, assim, eu fui muito faladeira. A primeira palavra que eu falei na minha vida não foi falando, foi cantando, que foi aquela música Tchau, Tchau, da Xuxa. Ah, tá. Eu com 8, 9 meses de idade assistindo o show da Xuxa com a minha prima no Moisésinho na cama, ainda enxergava. E aí a Xuxa começa a cantar beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí eu, tal. Então foi a primeira palavra que eu falei. Então eu sempre gostei de cantar. E quando eu fiquei cega, eu peguei a mania de pedir, eu comecei a falar tudo cantando. Mamãe, onde está o meu leitinho? Eu quero a minha mamadeira. Sabe, comecei a fazer musiquinha e tal. Aí minha mãe me deu um gravadorzinho, que era o meu primeiro gradiente. Lembra desse gravadorzinho? Tinha um microfoninho, e eu andava com aquilo, enfiava na boca, vivia babado aquilo. Nossa, eu amava aquilo. E eu sempre cantei. Então eu fui estudar piano, mas eu gostava mesmo de cantar. Eu fui passar pro teclado, eu falei, mas não é isso ainda. Até que eu pedi pra minha mãe que eu queria estudar canto. E aí eu comecei a cantar. Comecei a estudar canto, me formei com 16 anos em canto popular, que foi quando eu conheci o Lúcio, no Conservatório Vila Lobos, ali de Osasco. Legal. E aí eu fui fazer USP, porque eu tinha que ter uma formação acadêmica, eu tinha que ter um diploma, tinha que fazer uma faculdade. E não vinha outra coisa na minha cabeça que não fosse música. E minha mãe falou, Giovana, vai estudar alguma coisa que dê dinheiro, pelo amor de Deus. Vai fazer direito, né? Vai fazer jornalismo, vai fazer alguma coisa que você gosta. Eu sempre fui de faladeira, comunicativa, sempre gostei de ler. Ela falou, vai buscar alguma coisa nessa área. Eu, como toda boa católica, fui fazer trezena de Santo Antônio, fui rezar, fazer promessa, fui acender vela. Falei, Senhor, me mostre o caminho. Era música, música, música. Falei, mãe, é música, não tem jeito. E aí eu entrei na USP para fazer música lírica. E aí eu me apaixonei, assim, porque a minha ideia era fazer o canto lírico só para ter uma técnica mais apurada, que o canto lírico exige uma técnica muito mais elaborada, muito mais aprimorada, né, do que o canto popular. Eu falei, vou aprender esse lance, vou cantar melhor o popular, certo? Só que eu entrei na faculdade e me apaixonei pelo canto lírico. E aí eu dei um jeito de unir as duas coisas. Então hoje eu canto, meu estilo chama-se crossover, que é um estilo que populariza a música clássica. Então você canta lírico, você canta as músicas clássicas, só que com uma roupagem mais popular, né? Então, por exemplo, no meu primeiro álbum, no meu segundo álbum, eu gravei Love of My Life do Queen, só que eu gravei em versão lírica. Com uma roupagem, guitarra, não sei o quê, só que cantando lírico. Então, é mais ou menos o que Sarah Brightman faz, Andrea Bocelli e tal, que são inspirações pra mim, né? E obviamente. por que eu fiquei com uma curiosidade. Você comentou que o lírico tem um pouco de diferença do popular. O que é essa diferença? É a ressonância, é a respiração. O lírico você precisa de muito mais pressão de ar. Você precisa apoiar mais a sua voz precisa ressoar na máscara o tempo todo. A máscara é essa região do rosto aqui, acima das maçãs do rosto, né? Uhum. Então, o lírico você canta daqui para cima, né? Então, envolve a maçã do rosto, o nariz, a testa. Você sente o som propagando por toda essa região do seu rosto. Que complexo. O popular não precisa disso. O popular, ele não é tão... Não existe essa necessidade, porque geralmente, por que se canta assim no lírico? Porque na Idade Média, enfim, quando começou as óperas e tal, você não tinha microfone. O seu microfone era a sua máscara, era o seu corpo. Entendi. Então, para você propagar o som, ter volume de som, você precisa apoiar o som aqui em cima. E o popular não. O popular já vem de uma época onde você tem microfone, né? Tem amplificação externa. E você não precisa. Então, é mais simples. Não é fácil, é diferente. Não estou falando que quem canta popular, né, não tem que estudar. Não, eu entendi, só né? Eu queria ter essa diferença. A diferença é essa, porque o popular você canta mais embaixo, você ressoa mais no peito e tal. Envolve mais diafragma ou os dois envolvem diafragma? Aí a respiração é igual para tudo. Ah, tá bom. A respiração pro lírico talvez tenha que ser um pouco mais minuciosa, porque você tem uma dificuldade, as músicas são mais difíceis de serem executadas.
Então, você precisa mais de uma respiração bem feita. No popular, se sua respiração for meia boca, você já vai. Já funciona. Tanto Tanto que você vê a galera... É muito garganta, a gente usa muita garganta. Eles usam só a parte aqui. A gente usa aqui um pouco, quem tem essa facilidade, que a gente chama de falsete, a gente joga pra cima. E Tanto que você vê aí lírico, muita gente entendeu? cantando, usando ali, sei lá, tomando seu uísque, cantando e tal. Sim. O que no lírico É impossível, né? não pode, porque isso dá uma machucada. Então você precisa de muito mais que o seu corpo esteja bem, porque você não tem recursos externos, você tem só o seu corpo para cantar. E qualquer um, ou realmente tem alguma predileção para seguir na linha lírica, ou é aprendizado, você estuda? Desde que você goste, eu acho que qualquer pessoa... Eu acredito muito em dom, acredito em talento, acredito que você nasce com habilidades, mas eu acho que ainda que você não se torne um profissional da área, qualquer um pode estudar canto lírico. Você querendo, você gostando, você pode se matricular numa aula e você pode aprender as técnicas, e se você se esforçar, estudar, você vai cantar muito bem. Legal. Né? Eu acho que essa coisa de você falar, mas é só para quem tem talento. Talvez o talento ajude a ser um processo mais rápido. Mas eu acho que você se esforçando, não é nada que você não consiga fazer. Tá. E aí você se tornando a cantora lírica, você imaginou que você cantaria com pessoas assim, sumidades? A gente sempre sonha, né? Eu sempre sonhei. Agora, entre sonhar e realizar, existe um caminho, né? E aí também são presentes que Deus foi me dando ao longo da vida, que foi conhecer pessoas incríveis, assim. Então, hoje, na Rede Via, eu tenho um programa, né? Para quem nunca assistiu, eu tenho um programa de televisão chamado A Bela Itália, que vai ao ar todos os sábados, às 19 horas, na Rede Vida de televisão. Uau, legal. Já dei aqui todo o serviço da coisa, então assistam, por favor. É um programa italiano e eu apresento junto com os meus parceiros de vida. Eu conheço, então são o Jorge Durian e o Armando Valsani, que são tenores incríveis, maravilhosos, com uma história linda, uma carreira linda, vozes lindas. O Durian eu conheci com 13 anos de idade. O Armando eu conheci também no mesmo dia que eu conheci o Durian, mas eu firmei a amizade com o Durian antes e depois com o Armando. Mas são pessoas de vida, assim, são irmãos, às vezes eles são meus pais, às vezes eles são meus irmãos, às vezes eles são amigos. Assim, tenho muito orgulho de ter conhecido esses seres humanos e de trabalhar com eles. Amo os dois, assim, do fundo do coração. E a gente tem um trio chamado A Bela e os Tenores. E a gente apresenta a Bela Itália lá na Rede Vida, faz shows por todo o Brasil, já viajamos para fora, já fizemos muitos navios e tal. Então, essas duas pessoas foram os primeiros presentes que Deus me deu. Uau! Depois eu fui conhecendo, trabalhando, né, e cantando por aí. Tive a honra de conhecer o Aguinaldo Raiol. Aguinaldo Raiol me convidou para gravar o DVD dele de Natal. Dali para frente a gente firmou também uma amizade, uma parceria. Tive a honra de cantar com ele, com Ângela Maria, com pessoas históricas, lendas mesmo da música brasileira, em vários shows, viajar junto, comer pizza junto. Você já imaginou? Eu falo que uma das minhas alegrias foi poder ter dado isso para minha vozinha. Minha vozinha, que já faleceu, ela sempre foi muito fã do Aguinaldo Raiol. E quando eu comecei a cantar com o Aguinaldo Raiol, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou poder dar esse presente. Então, teve um dia que eu levei a minha avó, já velhinha. Minha avó já estava com Parkinson, já estava um pouco com Alzheimer. E eu levei ela numa padaria que a gente ia se encontrar com o Aguinaldo. Você precisa de ver a veinha com vergonha. A veinha parecia uma adolescente, assim. Olha, foi um dos meus orgulhos, assim, de ter podido dar esse presente para minha avó, de conhecer o Aguinaldo. E o Aguinaldo era um gentleman, né? Ele era um cavalheiro, assim, uma pessoa incrível. E Bocelli, que foi um sonho que eu realizei o ano passado, um presente de Deus, uma graça de Deus, que foi cantar com o Bocelli, que sempre foi a minha inspiração, não só porque ele é um dos maiores tenores do mundo, mas porque ele é cego e porque ele venceu a deficiência dele, ele venceu o preconceito através da música dele, através da voz, que é o que eu sempre sonhei. Eu nunca quis ser reconhecida porque era uma ceguinha que cantava. Eu queria ser a cantora, que porventura era cega.
Tipo Stevie Wonder. Você olha pro Stevie Wonder, a primeira coisa que você pensa é no talento dele, na voz dele, na capacidade musical dele, não que ele era cego. A cegueira dele fica em segundo plano. Eu sempre quis isso pra mim. Não por ter vergonha de ser cega, nada disso, mas que eu queria que me antecedesse o meu talento. É isso que eu ia falar, não a minha reconhecer o talento, né? Exato. Eu acho que a gente sempre quer ser especial pelas nossas qualidades. Sim. Não, pelas nossas limitações, certo? Exatamente. Então, eu acho até ruim quando você fala, eu tenho um filho especial. Só porque ele tem uma deficiência. Não, seu filho é especial porque você ama seu filho, porque seu filho tem uma série de qualidades e tem uma limitação. Eu acho que a limitação não tem que ser o fator principal. Aquela coisa, né? Você não tem uma voz bonita porque você não enxerga, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Exatamente. Então, quando eu cantei, eu tive a honra de cantar com Bocelli para um evento, um pocket show que o Bocelli realizou em São Paulo em 2024. E a gente arrecadou fundos para o Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital de Amor. Uau, sim. E aí, na época, venderam os ingressos, as mesas, o Bocelli fez o pocket show dele, foi ele, um piano e um violino. E eu fui a convidada para fazer uma participação com o Bocelli, que para mim, até hoje, eu olho para aquilo e falo, gente, aconteceu mesmo? Será que foi isso? E na época a gente conseguiu arrecadar 10 milhões de reais para o Hospital de Amor, o que foi uma coisa assim sensacional. É um dia assim memorável. Eu falo que foi histórico, sabe? Eu fiz história para mim, fiz história pro acho Brasil, que pro hospital. Pro mundo, né? E o Bocelli, ele é muito generoso, ele é uma pessoa muito querido. Ele é reservado, ele não é como brasileiro, né? Brasileiro é diferenciado, né? Sim. Brasileiro é dado mesmo. O Bocelli, ele é mais reservado, mas ele foi muito gentil. Ele não me conhecia, quer dizer, quem é Giovanna Mayra pro Bocelli e tal, não conhece. E ainda assim, ele menina canta, vamos cantar junto, vamos fazer, não teve nenhum empecilho. Cheguei lá, passei com o maestro dele foi um doce comigo. Toda a equipe dele me tratou extremamente bem, com muito carinho, com muito respeito pelo meu trabalho. Realmente foi um sonho cantar com o Bocelli, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu fui a única, claro, outras cantoras já cantaram com o Bocelli, né, a Anitta, a Sandy, a Paula Fernandes e tal, mas eu fui até hoje a única soprano, a única cantora lírica do Brasil que ele permitiu que cantasse com ele. Né? Então, eu me sinto muito honrada e agradeço muito a Deus, porque eu sei que tem o dedo de Deus nisso. Não com é certeza. Que louco. Estamos aqui hoje, né, Giovanna? Okay, ela não tá vendo aqui, mas é o seguinte, a gente foi esperto, colocou você bem no meio de dois homens. Os bonitos ficam, né? Você bonitona no meio para poder dar esse, né? E aqui, falar dos nossos patrocinadores, a agência Andragogia Digital, né, agência de marketing. Você que não tá no marketing, não tá se posicionando, você vai perder espaço no mercado logo mais. Esse 11 Soluções, que é um hub de serviços, né? Cara, esse 11 é legal pra caramba pra você, pequeno e médio empresário, que precisa organizar a tua empresa. Então, desse jeito, você deixa o seu financeiro organizado, traz marketing pra tua empresa e treina a tua equipe com propósito. Exatamente, que a LB Ciro tá aí, empresa de treinamentos. E, gente, de verdade, eu vejo muita matéria na internet, pessoal reclamando de contratação. Por quê? Porque nem você que é o dono da empresa passou por treinamento para entender quem você precisa contratar. Então, treinamento é de suma importância. E eu sempre digo o seguinte, a empresa que não treina tem bagunça, onde tem bagunça não tem processo, e onde não tem processo não tem resultado. E Tech Broker? Tech Broker 360 é a empresa que nasceu para ajudar o corretor na sua gestão de carteira, onde você pega e concentra dentro de uma única plataforma tudo o que o teu cliente hoje paga, e ainda se não paga, você recebe um aviso e aí você pode evitar e quase zerar o teu estorno. Exatamente. E quem não gosta de viajar, né? Quem não gosta de viajar aí, para você que vai viajar, aprenda o seguinte. Eu sei que a tecnologia ela veio para ajudar, mas a gente precisa do humano do lado de lá. Então, assim, a famosa agência Show de Viagens, que aqui em Alphaville, ela tem os seus agentes. Então você vai contratar ali a agência para comprar sua passagem, mas não só pelo lado bom. Os problemas que surgem aí no aeroporto, o voo que atrasa, a pessoa Cara, que você perde. lembra aquela vez que eu te comentei? Fechamos um pacote com a Show de Viagens, chegamos lá no hotel e eu esqueci. Sabe aquela vez que a gente foi para Dubai? Sim. Esqueci que lá fuma, né? Lá fuma. Passei a mão no telefone e liguei, gente, é o seguinte, eu vim pra cá, assim, só 14 horas de diferença só, né? Uau. Liguei pros caras e falei assim, me ajuda, eu preciso trocar de quarto. No dia seguinte,
meu quarto estava trocado. Então, gente, a agência de viagem é para facilitar a sua vida. E uma coisa muito interessante, né, vendo a Giovana falar. Ela fala na simplicidade, que ela falou, André Bocelli, eu tava aqui prestando atenção, cara. Eu ia desmaiar se o Michael Jackson me chamasse para cantar, né? Mas ela falou, não, porque assim, ele não me conhecia, mas também não precisava, né? Não, mas eu fiquei muito, eu fiquei muito nervosa, assim. Ficou? Eu conheci o Bocelli antes de cantar com o Bocelli. Então isso me ajudou, porque em 2018, quando ele veio pro Brasil, eu fui ao show. A gente foi fazer uma matéria pra Rede Vida, a gente foi ao show, nós 3. Eu fui um dia antes, consegui entrar no camarim, tirar foto, conversar com ele. E aí sim eu surtei, né? A fã maluca. Ai, meu Deus! Agarrei o homem ficou, nossa, quem é essa criatura? Socorro, alguém me liberte. Então eu agarrei o Bocelli, abracei, falei tudo, comecei a disparar, falar, graças a Deus eu falo inglês. Comecei a dizer, o cara falava, yes, ok, yes. Thank you. Deixei o ceguinho maluco, assim, o ceguinho ficou até sem enxergar onde ele tava, ficou sem ver. Tirei foto, fiz tudo o que queria, fui fã, fui tiete, tietei, fui louca. No dia seguinte, eu volto com os meninos, com o Armando e com o Durian. E a gente foi fazer um negócio pra Rede Vida, a gente entra de novo no camarim, lá vem o Bocelli, ai, Bocelli, lembra de mim, tudo bem? Ele falou, ai, não, de novo não. Não tem como esquecer, de novo né? não, meu Deus, socorro. E esse dia foi muito gostoso, porque a gente entrou no camarim do Bocelli, ele tava aquecendo e tal, tava lá ocupado. E estavam no camarim a filhinha dele, que na época era pequenininha, a Virgínia, devia ter o quê? 5, 6 anos. A sogra do Bocelli, que fez super amizade com a gente. Ficamos batendo papo com a sogra. E a sogra deu vinho pra gente. Vocês sabem que o Bocelli ele é de uma família de vinicultores, né? Então ele tem uma vinícola. Uau. Vinícola Bocelli. Então ele... recomendo, viu? Os vinhos Bocelli são maravilhosos, muito gostosos. E eles estavam servindo vinhos Bocelli no camarim. E aí eles deram uma taça pra cada um, tal, a sogra ali batendo papo com a gente. Só que o que acontece? Os meninos não bebem. Eu sou a única que bebo porque eu não dirijo, então eu posso beber. Sensacional. Então, nunca vai ser motorista. Já tem vantagem, já tá com vantagem aí. Graças a Deus, ser cega, eu posso beber. Olha que maravilha. Tudo tem um lado bom na vida, gente. Ó, vamos ver. E aí eu comecei a tomar minha taça de vinho, não sei o que. Aí os meninos, Giovana, bebe a minha. Oxe, troca aqui a taça comigo. Pra não ficar chato, né? Vai que o Bocelli ia chegar e ia ver que eles não tinham bebido. Aí eu catei, aí eu fui, né, devagarzinho assim, eu tomei a minha, não sei o que. Daqui a pouco eu tomei a do Armandinho, daqui a pouco eu tomei a do Durian. Quando o Bocelli chegou, eu já tava... Bocelli! E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer uma entrevista com ele, uma entrevista... rapidinho ali com ele, tiramos uma foto nós 3 com o Bocelli, que ficou linda e tal, cantamos com o Bocelli uma música, né, que é dele, que a gente tinha inclusive gravado no nosso álbum da Bela e os Tenores, que se chama Because We Believe, que é uma versão que ele fez com David Foster, Amy Foster, só gente simples, né? Só assim, quem não manja nada. Só gente simples, né, da música. E aí a gente cantou um pedaço da música com ele, foi super gostoso, a gente ficou mais de 1h30 com eles no camarim. A Verônica, né, que é a esposa dele, super deu atenção pra gente, foi muito gostoso. Então, eu acho que tudo isso me ajudou já fui fã, já fiz entrevistas e tal. Então, em 2024, quando eu recebi a notícia, né, me ligaram pra falar, oi, tudo bem? E a ligação foi muito engraçada. Oi, tudo bem? Eu sou o fulano, eu queria falar pra você que você está sendo convidada a participar. Arrecadação de dinheiro pro Hospital do Câncer. Eu falei, lógico, vou, porque isso pra mim é uma missão. Sim. Eu sempre canto voluntariamente quando a causa é pro câncer, assim. Né? Eu tendo agenda, eu tendo disponibilidade, eu acho que é meio que uma missão, sabe? A gente lutar para que outras crianças não passem pelo que eu passei. E eu fico muito feliz em ver, só abrindo um parênteses aqui, que eu sou a tia dos parênteses, né? Eu vou emendando uma história na outra. Mas eu vejo que isso tem dado resultado, porque a doença que eu tive, o etinoblastoma, foi a mesma doença que recentemente ficou muito famosa com a filhinha do Thiago Leifert. O Thiago Leifert. A Lua, né? E a Lua teve exatamente a mesma coisa que eu, retinoblastoma bilateral. E o Thiago também descobriu a doença da menina com luz, com foto, né? Com dela olhando para ele e ele não vendo aquele reflexo vermelho no olhinho dela, vendo o reflexo meio prateado, dourado, sei lá.
E hoje eu vejo, a Lua, por exemplo, fez todo o tratamento, que foi um tratamento diferente do meu, muito melhor, muito menos invasivo, e a Lua não perdeu a visão. A Lua provavelmente tem uma perda visual acentuada, mas ela enxerga. Então, olha que lindo isso, né? Não que eu tenha feito nada sobre isso, mas eu gosto de pensar que, de repente, eu doar um pouquinho do meu canto para essas causas. Por exemplo, a gente ajudou a comprar um equipamento super importante de pesquisa para o Hospital Boldrini. A gente ajudou o Hospital de Amor a fazer diversas causas em prol de pesquisas com leucemia. Uau. Então, eu gosto de pensar que a gente está ajudando de alguma forma. Não como médico, não como pesquisador, mas dentro daquilo que a gente sabe fazer, que é a nossa missão, que Deus deu pra gente. Como humano, né? Então, quando me chamaram para fazer isso, eu não sabia que tinha Bocelli envolvido, nada disso. Eu falei, não, vou, super vou, tô com a data disponível, vou, onde vai ser, tal. Ele falou assim, então você vai cantar com o maestro. E como ele falou maestro, eu cantei muitos anos com o João Carlos Martins, com o maestro João Carlos Martins, que é uma sumidade no Brasil e tal. E veio na minha cabeça o maestro João Carlos Martins. Falei, legal, a gente já tem música ensaiada. Ele falou, mas você já cantou com o maestro? Eu falei, já! Várias vezes. Desde pequenininha. Falei, poxa, várias vezes, imagina. O João é super meu amigo. Eu falei, quem é João? Eu falei, o maestro. Ele falou, não, eu tô falando do maestro Bocelli. Mas nunca passou pela minha cabeça. Eu falei, mas quem será que é o maestro Bocelli? Cara, eu falei, nossa, eu não posso falar que eu não conheço, né? Vai ficar chato. Eu falei, sim, claro, não, vamos cantar com o maestro Bocelli. Desliguei o telefone. Aí o cara achou muito esquisito, né? Sabe quando, tipo, o Silvio Santos liga pra sua casa e desliga o telefone? Tipo isso. Eu falei, sim, lógico, tá ótimo, tá bom então, tchau. Desliguei. O cara ligou pra minha mãe. Aí ele ligou o telefone dela e falou, oi, tudo bem? Acabei de falar com a sua filha. Eu acho que ela não entendeu o que eu falei. Aí minha mãe, não, o que foi que o senhor falou? Eu falei, não, é que ela vai cantar com a Andrea Bocelli e eu estranhei a reação dela, tipo... Aí minha mãe desligou e falou, Giovana, então, você vai cantar com a Andrea Bocelli. Eu falei, quê? Eu tava na cozinha lavando louça, assim, eu falei, oi? Eu falei, não, mãe, acho que você não tá legal, né? Tá tomando muito Zolpidem, mãe, para de tomar esse negócio. Você não tava na mesma ligação que a minha. Tá te fazendo bem. Então foi muito engraçado. E aí, claro, eu liguei de volta pro cara. Eu falei, não, peraí, vamos entender o negócio. Ele falou, não, maestro Bocelli e tal. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, não me dá uma notícia desse jeito. Me manda sentar primeiro. Você tem que me preparar o coração. E fora o mico que eu paguei, né? Pelo amor de Deus. Mas foi muito legal. Então eu cheguei no lugar, fiquei no camarim com os músicos dele, a violinista, uma fofa, americana. Ele trabalha com gente do mundo inteiro. Então tem italiano, americano, sueco... enfim, tem um monte de legal, gente, né? E o fato de eu falar inglês, então isso que eu falo, né? Isso é muito legal, que eu acho que combina com o tema do podcast de vocês. Muitas vezes na vida a gente não sabe exatamente para que a gente está estudando. Tá, é importante falar inglês. Mas para que? Eu não uso hoje em dia. Cara, é uma coisa que eu fui fazer na minha vida. Eu sempre fui buscar aprender coisas, ainda que eu não soubesse se eu ia usar ou não. Porque quando a oportunidade chega, e ela chega, você tem que estar preparado. Porque se você não está preparado, não dá tempo de você se preparar em cima da hora. Então, se eu não falasse inglês, eu ia parecer uma bobinha ali, sentadinha, ceguinha, quietinha no cantinho. Não, eu fui pra cima, fui bater papo, fui conversar, fui fazer contatos, fui correr atrás daquilo que eu queria, fui fazer amizade, E isso graças ao inglês que eu falava. Então, assim, eu falo, a gente tem que estar preparado na vida. A gente tem que se aperfeiçoar, que estudar, que adquirir conhecimento, ler. Para que quando a oportunidade bata na sua porta, você esteja pronto para atender a expectativa daquilo. Para se colocar... Poxa, imagina se eu não conseguisse conversar com o Bocelli, cara. Sim. Como assim? Entendeu? Então eu falo que isso também foi uma coisa que meus pais me ensinaram muito. Meu pai, comerciante, meu pai tinha loja de calçados, simples, uma pessoa simples. Depois que ele fechou a loja de calçados, ele foi realmente trabalhar como funcionário público na prefeitura de Osasco, uma pessoa simples, assim. Mas ele sempre me ensinou a ter muito respeito pelo dinheiro, em primeiro lugar. Então, assim, tudo que você ganhar, filha, guarda um pouco. Não gasta tudo, não precisa gastar tudo. Você ganha R$100, guarda 30, guarda 40, guarda o que der pra você guardar. Então, foi me ensinando isso, foi me ensinando a relação com as pessoas, foi me ensinando a relação de preparo para a vida, de conhecimento, de adquirir conhecimento, de estar pronto para desafios. Então, assim,
realmente a educação familiar que eu tive foi diferenciada e foi muito incrível, assim. E eu falo isso aqui porque eu acho que tem tudo a ver com o que vocês pregam aqui, né? De você ter sucesso. O sucesso, ele não vem porque caiu no seu colo. O sucesso é construído dia após dia. Eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa bem-sucedida, não. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa construir a nossa história. Não cai no colo. Né? Eu falo dessas coisas que aconteceram na minha vida e quem está ouvindo pode parecer que faz, ai, nossa, tudo vem de mão beijada para ela. Não é. É muito estudo, é muito trabalho, são muitos anos dedicados, muitos anos de abdicação também, porque algumas coisas você abre mão. Então, a minha adolescência eu não ia na balada, porque se eu fosse na balada eu não tinha voz para cantar no dia seguinte. Muita coisa eu abri mão da minha vida para que eu conseguisse chegar num patamar onde eu fosse cogitada para cantar com o Andrea Bocelli. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter consciência, que a cada escolha da nossa vida a gente abre mão de um outro caminho. Então, se eu quero percorrer um caminho X, eu vou ter que abrir mão do Y, não tem como. Né? Então, eu acho isso muito importante a gente falar aqui, porque podem ter pessoas escutando a gente que estejam nesse viés de, ai, meu Deus, não sei se eu caso ou se eu compro um pinico. Então, são escolhas. Melhor pôr pinico, ultimamente. Né? Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Ou pro pinico. Então, é isso, gente. Verdade, né? Porque você percebe que, de forma unânime, né, Lúcio? Todas as pessoas, Giovana, que a gente teve a oportunidade, né, graças a Deus, de ser abençoado com as pessoas, trazendo um pouco das suas histórias aqui, é unânime, todas elas falaram exatamente o que você disse. Falou, cara, não herdei nada. Não herdei nada. Né? Então eu tive que buscar, eu tive que correr, eu tive que me ferrar, eu tive que tomar tropeço, mas agora eu tô aqui, né? Sim. E mesmo quem herda, né? Se a pessoa herda e não sabe o que fazer, só vai saber gastar, não dura pra sempre. Sim. Né? Não dura pra sempre. Então, assim, você tem que ter um mínimo de conhecimento para que você também não perca aquilo que você conquistou. Exatamente. Né? Porque tudo que chega na sua vida, você tem que manter. Não é só chegar. Não é só você, consegui emplacar uma música no top 5 do Spotify. Ótimo. Quero ver você se manter lá. Boa. Essa parte... Não é? E tem uma máxima que é muito interessante que você falou, que é assim, sorte, ela é uma junção de competência e oportunidade. Sim. Se tem oportunidade de ter competência, você perdeu. Se tem competência e tem oportunidade, você perdeu. Então, assim, você está preparado, uma coisa muito importante. Você que está assistindo esse podcast aí, eu sempre digo, pega 2% do que você ouviu e coloca em prática. A Giovana, hoje, acho que de todos os nossos entrevistados, foi a que deu mais insight de um monte de situação pela qual ela conseguiu chegar onde ela chegou. Então, assim, se você colocar em prática 2%, certeza que você vai chegar muito mais além e você vai parar de reclamar um pouco. Giovana, vou te fazer 2 perguntas, que a gente está chegando naquele finalmente aqui do nosso podcast. Tô falando que passa mais rápido que a gente imagina. Rápido, mas eu vou te fazer uma pergunta antes da pergunta final, que é a seguinte. Qual é o seu maior sonho hoje? Cara, eu acho que é continuar. Eu de verdade, assim, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com o lugar onde eu tô na minha vida. Eu tô muito realizada com a Bela Itália. Eu nunca imaginei na minha vida que eu me tornaria uma apresentadora de TV. E quando isso caiu no meu colo, quando chegou pra mim, a Bela Itália foi desejada pela Rede Vida. Mas igual a tudo na vida, a Rede Vida chegou para mim e falou assim, como que a gente vai lidar com uma pessoa com deficiência? O que a gente faz? Eu falei, me bota no palco e eu me viro. Não tem. Eu também ia aprender, eu não sabia também. E a Rede Vida nunca olhou pra mim e falou assim, não quero ela porque ela é cega, não vai olhar pra câmera, não vai ler TP, não vai... Nunca. A Rede Vida nunca. A Rede Vida, muito pelo contrário, falou, do que você precisa? Você precisa que eu compre alguma coisa pra você? Você precisa que eu tenha alguma adaptação no estúdio? Você precisa que... Eu falei, não preciso, eu também não sei do que eu preciso, eu nunca fiz isso na minha vida. Vamos descobrir Começa junto? por aí, né? Vamos aprender junto? Então, assim, nesse momento, eu tô muito feliz onde eu tô, que eu acho que é importante também a gente poder agradecer as coisas que a gente conquista. Não é só querer mais. É importante querer mais, mas também é importante você falar, cara, eu tô muito feliz com o que eu tenho hoje. E eu estou. Agora, sonho... não seria chato cantar com o Bocelli de novo. Não seria chato gravar uma música com o Bocelli, né? Ter uma música com o Bocelli emplacando aí em todos os lugares. Eu gosto muito de pensar que talvez um dia a minha carreira... tome um formato internacional, por que não?
né, eu acho muito bonito isso que me inspirou mesmo na carreira do Bocelli, né? Ele começou cantando dentro da Itália e fazendo sucesso na Itália e de repente estourou na Europa e chegou pro outro lado do Atlântico e veio vindo. Por que não comigo, né? Claro. Eu acho que esse é um sonho ok, acho que não é impossível, né? Talvez não esteja, né, nos propósitos de Deus que acontece, talvez sim, talvez não, mas eu quero estar preparada para isso, eu me esforço para isso, estudo para isso. E pessoalmente, sei lá, casar, constituir família, eu acho isso importante, assim, eu acho que é uma coisa importante, eu tenho esse sonho também pessoalmente. Uau. Legal. Deixa eu te pedir mais um favor, né, gente? Você que tá aí, ó, segue a página, curte a página, compartilha com seus amigos, porque uma história de vida pode salvar a história de vida de uma outra pessoa. Suas redes sociais, é tudo Giovana? Você entra no Instagram, @Giovana, com 2 N's, Mayra com I, Giovana Mayra. No YouTube também, Giovana Mayra, tem todos os meus vídeos, inclusive de Bocelli, Aguinaldo Raiol, tá tudo lá. Legal. Tem muitos trechos, muitos cortes da Bela Itália para você assistir, conhecer um pouquinho. No Facebook, Giovana Mayra Oficial, que é a minha página. Joga Giovana Mayra no Google que você me acha, gato. É só jogar Giovana Mayra cantora lírica que você vai achar aí. Isso. A gente, dentro do podcast Mentalidade Produtiva, Giovana, a gente sempre deixa um insight para as pessoas que já desistiram da vida, se frustraram muito, não acreditam mais em nada. Aquelas pessoas que hoje, de verdade, você está esperando só a morte chegar, como já dizia a música do Raul Seixas. O que você poderia deixar, assim, de insight para que essas pessoas, elas, despertem para a vida novamente? Cara, em 2016, eu publiquei um livro. Eu lancei um livro cujo título se chama Escolhi a Vida. Eu passei por momentos na minha vida onde eu perdi as esperanças. Eu passei por momentos de tristeza tão profunda que beirou depressão, sabe? E eu acho que isso é ok, é natural. A gente tem que respeitar esse nosso processo, mas tem que lutar contra ele. E por incrível que pareça, escrever esse livro me ajudou muito nesse processo de exorcizar alguns fantasmas, de revisitar a minha história, de abraçar a minha história, de me acolher, de entender tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, escrever o Escolhi a Vida foi, para mim, um processo de amar a minha vida novamente, de dar graças a Deus pela minha vida, de ter carinho por mim, sabe? E por isso esse título, Escolhi a Vida. Então, eu acho que não importa o que você esteja passando. Às vezes é um problema de doença, às vezes é um problema no seu casamento, às vezes é um problema com o seu filho, às vezes é um problema no emprego. Não sei pelo que você está passando, você que está assistindo a gente agora. Mas eu acho que quando você escolhe a sua vida, e não é egoísmo, tá? Escolher a sua vida. Você, às vezes, se dar mais prioridade, né, do que para os outros. Eu acho que é um processo tão importante que você olhe para você e você se ame. Mas eu errei, eu cometi erros, eu não consigo consertar. Consegue, querido, consegue, porque Deus está aí, ó. Deus está aí para te levantar toda vez que você cair. Eu contei aqui minha história, eu contei diversos milagres, pequenos milagres que Deus foi fazendo na minha vida. A minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre. A vida, o dom é dele, né? Então, eu acho que é tão importante você olhar para isso e você entregar a sua vida naquele que te criou, que é Deus. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe qual é o propósito da sua vida. Às vezes a gente olha e fala, cara, eu não estou vendo sentido na minha vida, o que eu faço? Deus sabe qual é o sentido para sua vida, entrega para ele, entrega suas dores, suas angústias, entrega mesmo. Fala, a partir de hoje eu não vou mais me preocupar, eu vou colocar na sua mão, Senhor, o Senhor vai resolver para mim. E eu acho que escolher você, escolher se amar, escolher a sua vida é importante, a sua vida tem valor, não desista nunca de você. Nesse momento você pode estar vendo que não tem saída no seu túnel, mas tem. Porque Deus é capaz de criar portas, janelas, de te tirar de qualquer buraco que você tenha se enfiado. É só você deixar Ele fazer isso. Então, permita Deus agir na sua vida, sempre.
Tá bom? É isso que eu tenho pra dizer, porque Uau. foi isso que eu fiz. Toma essa pedrada. Nossa Senhora. Toma essa pedrada. Cara, que podcast sensacional. Tenho Maravilhoso. só agradecer pelo convite, você ter aceitado. Você que era pra ela ter vindo na primeira Demorou. temporada, mas a É. agenda dela tava meio corrida, Não, porque o imagina. final do ano pra ela... Pelo Final pouco de de coisa ano, só que ela faz, ela nem faz muita É. coisa na vida. O que ela faz? André Bocelli. Fui lá beber o vinho do Bocelli. eu Pois tava com é. Ela fica em casa lá, só pedindo pra alguém trazer as coisas pra ela. Eu sei como que é isso aí. Fico na academia, né, Lúcio? É, o tempo inteiro, só vejo na academia, porque ela é lindona desse jeito. Então, assim, cara, quero agradecer você, a Bom sua mãe, né, demais. por ter vindo aqui hoje, contribuir para o mundo, né? Eu falo que a internet é um lugar que não tem fronteira. E a sua história é muito linda. Eu, de verdade, conheci muito mais agora. Não sabia de tantas... a gente só conversa muito rápido. Mas que incrível. Você é uma mulher incrível. Agora posso falar mulher porque ela já entregou a idade, Já né? foi. Véia. Você Você é uma senhorinha idosa incrível. Você realmente tem uma cabeça assim diferenciada. Pode ter certeza que eu aprendi muita coisa com você aqui hoje. De novo, você me deu uns puxões de orelha aqui em mim, e isso eu acho muito legal. Porque o bom é isso, né? Você está falando coisa e eu estou refletindo sobre a minha própria vida, né? E ver o quanto você está aí. Não existe os problemas que a gente fica causando na nossa própria vida que a gente mesmo que acaba construindo. Ou até mesmo aumentando, né, Lúcio? É isso aí. Você olha aquele problema que a Giovana falou, você não tá vendo a luz? Então abre o olho, presta atenção ao teu redor, né? Se apoia em pessoas que nem você falou, né? Poxa, você tem hoje 2 parceiros que estão ali junto com você, trajetória de vida, te acompanhando. Olha pro lado, né? E pensa que você tem tudo, né? E vocês estão ouvindo aqui o testemunho de vida de uma pessoa com deficiência. Então, cara, eu falo, às vezes as pessoas falam, você gostaria de voltar a enxergar? Eu tenho curiosidade em saber o que é enxergar, porque eu não me lembro. Eu enxerguei até 1 ano, mas eu não lembro. Então eu falo assim, eu gostaria de ver o céu, eu tenho curiosidade de saber o que é uma estrela. Porque as pessoas me descrevem, mas eu queria ver. Sim. Queria ver o mar, queria ver o horizonte. Eu tenho muita curiosidade com coisas da natureza, coisas grandiosas e rostos de pessoas que eu amo, assim. Tipo, poder, que nem eu perdi meu pai, perdi minha avó. Então eu fiz questão de guardar alguns áudios, porque eu não posso ver foto deles. Então eu quero ouvir a voz, eu não quero esquecer a voz, que é o que eu tenho. Mas eu queria ter a imagem do meu pai, da minha avó gravadas no meu cérebro, eu não tenho. Então, você tem, cara. Você tem a possibilidade de todos os dias acordar e poder ver a vida, né? Poder ver o mundo, poder abrir a sua janela e ver o sol. Então, cara, agradece. Agradece mais do que reclama. É sobre isso, sabe? Você exercitar a gratidão. Não é fácil. O mundo é difícil, a gente apanha muito, é complicado. Mas, cara, exercita essa gratidão. Porque você tem um monte de coisas pelas quais ser grata. Então, agradece. Só agradece. Uau, gente. Maravilhoso. E eu chorei, viu? Eu também. Falei que eu ia chorar, eu chorei. também tô chorando aqui, porque assim, você é demais. É isso. E é sobre isso. Né? É isso. Cara, Vamos finalizar por aqui. Chega. Que a gente vai Então, ficar- vambora. Pessoal, até o próximo podcast. Valeu, gente. E a Obrigado. gente se vê por aí. Beijo, Obrigado. gente. Valeu. boa.